Bom dia. Gosta assim, ó. O padrão é esse aqui, tá? Vamos lá, todo mundo igual o Thiago? Bom dia. Bom dia. Agora sim. Muito bom. O meu desejo hoje é que vocês sejam abençoados pela paz do Senhor. Essa paz que não dá para explicar, essa paz que não dá para entender, mas dá para viver, dá para sentir. Porque tem coisas que você não explica, tem coisas que você não explica, mas você vive. A paz que vem de Deus não dá para explicar. O amor que vem de Deus não dá para explicar, mas dá para viver. Tinha um irmão da igreja o pastor, que ele, quando dava lá, ele ministrava bênção sobre nós, ele falava que o imensurável amor de Deus, e é isso, essa palavra imensurável, não dá para medir. A paz não dá para medir. Tem coisas que você não consegue explicar, mas você consegue viver. O Milton acabou de colocar um versículo aqui, que fala que mais bem-aventurado, né? Em outras traduções, a palavra bem-aventurada vai dizer assim, mais feliz. Daí uma outra coisa que não dá para mensurar. Felicidade. Consegue mensurar. Mas ela fala que mais feliz é quem dá do que quem recebe. Uma vez questionando uma pessoa sobre esse versículo, ele falou, claro, porque se eu dou é porque está me sobrando. Se eu dou é porque não vai me fazer falta. E é melhor que eu tenha sobrando, é melhor que eu tenha para não fazer falta. E aí quem dá porque está sobrando. É uma explicação razoável, mas eu acredito que essa pessoa não tenha entendido plenamente o versículo, ou pelo menos não tenha a mesma opinião do que eu tenho. Porque quando eu leio na Bíblia que melhor, que mais feliz é dar, não significa que eu vou dar da minha mesquinhez, ou seja, daquilo que está me sobrando. Essa pessoa não deve ter aprendido o quão gostoso é compartilhar. Logo eu entendo que dar não necessariamente me submete a eu ter em sobra. Dar, então, para mim é independente da quantidade que eu tenho, eu dou. Porque a sensação de dar, que na minha opinião também é inexplicável, essa sensação de dar, ela independe da quantidade que eu tenho. Logo, eu posso ter pouco, eu posso ter uma quantidade que não seja necessariamente boa para mim, ou suficiente para mim, mas ainda deste pouco, ainda desta quantidade insuficiente, quando eu dou, quando eu compartilho, essa sensação é extremamente melhor do que receber. Pessoas infelizes têm vivido porque tem focado no seu eu, como o pastor disse, tem focado no seu receber. Para muitas pessoas o importante é receber, não importa a custa do que esse receber vai ter. E a sensação de receber nessa condição é terrível, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei se você vai concordar, mas eu acredito que a pessoa que de repente trapaceou alguém para receber um negócio, essa pessoa quando chega na sua casa, quando coloca lá a cabeça no travesseiro e ela pensa, porque o Espírito Santo vai lá e coloca para ela assim, ó, você recebeu nessas condições. E quando a pessoa coloca a cabeça no travesseiro e percebe que aquilo que ela recebeu foi fruto de, por exemplo, uma trapaça, essa sensação a mim não me parece ser muito boa. Não sei o que você pensa, mas receber, por exemplo, a partir de uma trapaça, não me faz sentido. Receber porque eu roubei, receber porque outra pessoa foi prejudicada, não me parece ser uma boa sensação. Agora, ainda que pouco eu tenha, a sensação de compartilhar, eu não sei o que você pensa, mas a mim me parece maravilhosa.
E a vida, ela tem um sentido diferente quando eu vivo essa sensação de compartilhar, ainda que pouco eu tenho. Por isso que o versículo não tem nada a ver com a abundância dos seus celeiros, meus irmãos. Mas o versículo tem a ver com a forma com que Deus nos chamou a viver, compartilhando, dando. E o Milton disse hoje aqui também que o culto hoje seria um culto para reestabelecer o seu link com Deus, a sua conectividade com Deus. Foi mais ou menos assim que ele disse. E eu fiquei feliz, porque já faz um tempo que nós estamos planejando, e a gente quer colocar algo aqui hoje, que também não dá para mensurar. A felicidade não vejo condições de mensurar. Ninguém consegue mensurar o quanto é feliz. Se você pergunta uma pessoa que ela é feliz, ela pode dizer para você, nossa, eu estou muito feliz, mas muito quanto? Muito, mas quanto? Não sei. Eu consigo mensurar quanto de água tem neste copo. Inclusive existe uma unidade de medida, é litros. Então eu consigo dizer que aqui tem X mililitros, tem 200 mililitros. Pasme se eu consigo mensurar a quantidade de ar que tem aqui dentro. Eu consigo fazer a metragem cúbica e eu sei quanto de ar tem aqui dentro desse local. Olha que absurdo. Mas eu não consigo mensurar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo na minha vida. Eu não consigo mensurar o amor de Deus na minha vida. Eu não consigo mensurar a felicidade na minha vida. E isso tudo eu não consigo porque é imensurável. Não tem uma unidade de medida. Logo, a melhor sensação é a suficiente. Logo, quando você está explodindo, me parece ser uma boa medida. Então, quando você tem paz explodindo no seu coração, mas explodindo, me parece uma boa medida. Quando você tem amor na sua vida, de tal forma que parece que você está explodindo de amor, parece que então você está bem. Então, eu estou dizendo isso porque hoje de manhã, e as coisas de Deus, elas são assim. Hoje de manhã eu estava no meu momento de qualidade com Deus, e eu perguntei a Deus assim, Deus, qual seria talvez um bom versículo para que eu pudesse trazer para a igreja hoje, de modo que ela se animasse em entrar nessa jornada que daqui a pouco eu vou falar. E a mensagem que eu tive no meu coração foi dizer, não tem um versículo, porque não tem um versículo que vai explicar. Não tem um versículo. Talvez se você ler a Bíblia inteira para eles lá hoje, talvez alguns consigam entender alguma coisa, mas não vai dar tempo de ler a Bíblia inteira. Então a vida com Deus não está baseada em um versículo. Por mais que de repente você tenha aí um que você goste. Mas a vida com Deus, ela não está baseada em um versículo. Ela não está baseada em uma relação. É algo que, como eu estava falando, não vai dar para medir por um versículo, ou talvez por um louvor, ou talvez por um tempo. Mas é algo que dá para sentir. E eu queria fazer uma pergunta hoje aqui. Acredito que todos vocês tenham amigos. Eu acredito que, mesmo que faz tempo que você não veja, mas eu acredito que você tem aquela pessoa que você fala, ei, esse é um grande amigo. Esse é um grande amigo. De repente ele não é nem cristão, de repente é uma pessoa da sua infância, né? De repente é uma pessoa da sua família, mas sem hipocrisia, porque assim, meu pai é o meu grande amigo, minha mãe é minha grande amiga, isso aí também é clichê. Mas não, talvez você tenha aí na sua memória um grande amigo, e o Espírito Santo deve estar colocando na sua cabeça o nome dessa pessoa. É um grande amigo, talvez você não veja ele faz muito tempo, mas como é legal ter um grande amigo, não é? Vocês podem lembrar aí da época em que vocês se relacionavam com esse grande amigo? Como era a relação desse grande amigo? De repente esse grande amigo ele é presente, né? Ou ele ou ela é presente na sua vida hoje. E aí você está com tudo fresquinho na cabeça. Porque como é bom a gente ter um grande amigo. Até eu que tenho certa dificuldade em me relacionar, eu também gosto de ter um grande amigo.
E eu não estou dizendo de família, assim, que também é legal, mas é um grande amigo, aquela pessoa importante. Você lembra que nessa época, que pode ser agora, ou de repente o Espírito Santo está colocando na sua mente aí algo do passado, mas você lembra que esse grande amigo, como era a sua relação com esse grande amigo? Vocês se viam todos os dias? Você tinha liberdade de falar o que você pensa com ele? Você chegava nele e falava, ó, gostei do que você fez. Hoje eu não gostei do que você fez. Você tinha essa liberdade? Era teu grande amigo. Por isso que eu falo, puxa na sua cabeça aquele seu grande amigo, sua grande amiga. Que é aquele que de repente você tinha liberdade. Aquele que de repente você queria vê-lo todo dia. Aquele que estava no seu dia a dia e você tinha prazer de conversar com ele. Prazer de ir almoçar com ele. Prazer de quando acordar, encontrar ele. Eu tive um grande amigo, por exemplo, que estudava comigo, e eu nunca me esqueço. Eu lembro para ele, eu falava, a gente entrava na escola às 7 horas, e a gente estudava muito próximo da escola, era coisa de 5 minutos. Então eu podia acordar, por exemplo, 6h30, que 7 horas estava na escola. Mas eu chegava para ele e falava, cara, vamos acordar umas 6h15, ou 6h10, porque daí a gente chega lá na escola antes e a gente fica mais tempo lá. Junto lá, brincando, se divertindo, sendo amigos, se relacionando. Tinha um prazer. E saía, e quando saía da escola, ia para casa lá e encontrar com ele, ia ficar na rua brincando com ele, e era o maior prazer, assim. Você já teve isso aí na sua vida? Pô, se você não teve, coitado. Faz tempo, mas você teve. E era bom, não era, Vanderlei? A gente lembra, é bom lembrar disso. Se você não teve, coitado, eu fico muitas vezes preocupado com essa nova geração, se eles vão ter essa base de dizer assim, eu tive um bom amigo, uma boa amiga. Mas aí, por que você está falando isso? Porque, gente, se relacionar é bom. É bom e marca a vida da gente. O quanto? É imensurável. Não dá para medir. Não dá para você dizer para mim o quanto o seu bom amigo era melhor do que o meu bom amigo. Nós vamos ficar aqui conversando, porque o seu bom amigo fazia isso, o meu bom amigo fazia aquilo, e é uma coisa que também não dá para medir. Amor não dá para medir, felicidade não dá para medir, paz não dá para medir, relacionamento também não dá para medir. Agora, quando você tem aquela sensação de que essas coisas estão explodindo na sua vida, você parece o Hulk se transformando. Vocês já viram o Hulk se transformando? Né? Os guri aqui sabem, né? Ele de um franzino vai ficando aquele monstro verde gigantesco assim, explodindo. É mais ou menos assim que a gente tem que ser, explodindo em paz, em amor, em relacionamento. E eu vou dizer uma coisa para você que parece clichê, mas não é. Não é porque a gente está aqui na igreja, mas eu preciso dizer uma coisa para você. Não sei se você já aprendeu isso, se não aprendeu, vai aprender agora. Deus quer ser o seu melhor amigo. Mais até do que esse que você tem aí, que você lembrou. É porque eu não sei você, mas eu tenho a plena certeza de que quando Ele me criou, e Ele estava me projetando, estava me formando dentro da barriga daquela senhora linda ali, ó, de vermelho. Nasci tão grande que continua gordinha, só porque saiu um gordinho de dentro, né, pô? Eu vejo as pessoas nascendo hoje, nossa, nasceu grande com 3,5 kg. Eu falo, nossa, né? Quanto eu nasci, pô? 4,390. Aí eu vejo as pessoas falando, nossa, como é grande, 3,500. Eu falo, nossa, você não me viu nascendo. Gente, pensa comigo. Quando Deus me formou, foi para ser alvo do amor dele. Amor que eu não consigo medir. Foi para ser alvo dessa paz dele. Foi para ser alvo da felicidade dele. Foi para ser alvo do relacionamento com ele. Quando Deus formou Adão e Eva, ele fazia questão de estar junto com eles. E a Bíblia diz que ele ia lá à tardinha visitar. E eu imagino a sensação de Deus quando ele chegou ao jardim e não encontrou Adão e Eva. Por quê? Porque eles se esconderam após ter cometido uma falha. E a gente é assim, quando a gente erra com alguém, a gente prefere se esconder.
Por isso que eu digo que se Adão e Eva não tivessem pecado, eu teria no lugar deles. Porque eu não sei você, mas eu sou pecador. Mas quando então Deus me fez para um relacionamento, eu tenho algo convicto na minha vida. A coisa mais importante que eu tenho é o meu relacionamento com Deus. Nada mais. Nada pode ser mais importante do que isso. Não significa que eu não tenha outras coisas importantes. Minha família é importante, minha saúde é importante, pagar as contas é importante, tem um monte de coisa importante, mas nada é mais do que a minha relação com Deus. E quando isso caiu a ficha, foi num dia aqui na igreja, que eu não lembro quem perguntou, eu tenho a imagem de que foi a Kátia, mas eu não lembro se foi exatamente a Kátia que perguntou. Mas ela perguntou, fica com esse crédito, tá? Fica com esse crédito. A Kátia aqui então ministrando, ela perguntou assim, quantos essa semana leram um versículo da Bíblia? E eu respondi para mim mesmo, eu não. Quantos fizeram? Pede para ele mostrar o dele. Prometo que não fui eu. Tem feridas que ardem, né? Mas tem feridas que ardem a alma. O pecado, por exemplo, é uma ferida da alma. Que de repente ele vira um câncer na alma. Mas quando ela fez essa pergunta, doeu a minha alma. Doeu a minha existência. Eu fiz um monte de coisa, mas eu não li um versículo. Eu não fiz uma oração. E aí eu me pergunto, para o Deus que me criou, para me amar, para se relacionar comigo, será que Ele estava feliz com essa situação? Eu sei que, dias depois, inconformado com isso, no dia 21 de fevereiro de 2021, eu, aqui nessa igreja, com muito de vocês, lancei um desafio. Lancei um desafio que por durante 30 dias eu faria um devocional. Por durante 30 dias eu ia ler um versículo bíblico. Eu ia fazer uma oração. E eu ia ouvir um louvor. 30 dias. Isso foi em 21 de fevereiro de 2021. E aquele dia eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu deixaria de conversar com Deus. Porque Ele é o meu melhor amigo. E eu não sei medir. Mas hoje de manhã eu senti que eu estava explodindo. Hoje de manhã, quando eu perguntei para o Papai do Céu o que eu levo, qual um versículo, ele não dá. Porque talvez você teria que ler a Bíblia inteira. E diga-se de passagem, a gente leu. Porque perto deste 21 de fevereiro, eu não lembro exatamente, mas eu tenho anotado, há exatos 3 anos atrás, a gente também lançou aqui um desafio de ler a Bíblia. E era um capítulo por dia. E eu, a Tati, o Kaique, meu pai, eu não sei se mais pessoas, mas nós 4 completamos. Depois de mais de 3.300 e poucos dias, que eu não lembro de cabeça. Foram anos. Mais de 3 anos. A gente leu a Bíblia toda. Lendo um capítulo por dia. Mas porque eu prometi que nunca mais eu deixo de me relacionar com Deus. Pelo menos um pouquinho. E começou com 30 dias. Eu me desafiei a 30 dias. São 30 dias onde eu vou ler um versículo, eu vou fazer uma oração e eu vou ouvir um louvor. E pasmem se vocês, isso não me leva mais de 10 minutos. O seu dia tem mais de 1.400 minutos. Isso não vai levar mais do que 10 minutos. E hoje nós fazemos 891 dias que a gente vem praticando o que carinhosamente a gente chamou de o momento de qualidade com Deus. Sem parar. Às vezes foi difícil, às vezes o tempo foi curto, às vezes a situação foi complicada, mas não interrompi. E eu pretendo continuar nisso.
Porque relacionamento não dá para medir, mas como eu disse para vocês, hoje eu acordei explodindo. E eu queria incentivar você. Eu queria começar com você hoje, então, um propósito. 30 dias. Existem uma porção de teorias sobre o hábito. De que 3 dias, de que 7 dias, de que 21 dias. Existe uma porção de teoria que você cria um hábito em 3 dias, 5 dias, 7 dias. Eu tenho uma teoria que 3 dias estabelece-se o hábito. E depois depende da disciplina. Mas que você consegue consolidar a sua disciplina, na minha teoria, em 30 dias. Então você cria um hábito em 3 dias. E em 30 dias você estabelece ele com disciplina. Por isso que eu convido vocês. Eu não sei quantos de vocês aqui hoje têm o hábito de ter um devocional. Sabe o que é devocional? Todos os dias fazer aquilo. Por exemplo, todos os dias eu como, eu almoço, eu janto. Isso é devocional, eu faço isso todos os dias. A minha barriga lembra, se eu não comer. A fome lembra. E hoje eu tenho uma sensação parecida. Eu tenho uma sensação parecida como fome. Quando, por algum momento, eu quebro a minha rotina e eu não consigo fazer o meu momento de qualidade de manhã quando eu acordo. Porque aconteceu alguma coisa, de repente eu não consegui fazer. E aquilo fica me dando uma fome e eu fico desesperado por ter o meu momento de qualidade com Deus. E o momento de qualidade com Deus, para que você faça e ele seja bênção na sua vida, ele não pode ser de qualquer jeito. Você vai dedicar 10 minutos, mas tem que ser exclusivo. Não pode ser compartilhado. Esses dias o Kaique chegou para mim e falou assim, eu pego o louvor e eu vou no banheiro, já fico escovando o dente com o meu fone de ouvido e eu já vou ouvir no louvor. Eu falei para ele, não. Aí não é exclusivo, você está dividindo com a sua... com o escovar o dente, né? Eu já ouvi falar que tem gente que divide quando está lá na privada fazendo as necessidades. Também é sacanagem. Imagina Deus tendo que sentir o cheiro da sua obra. Então isso aí também não. Tem que ser exclusivo. Sabe o que é exclusivo? Totalmente dedicado. Você vai arrumar um canto na sua casa e você vai fazer isso sozinho. Você e Deus. Conversando também com o Kaique sobre o momento de qualidade com Deus, e ele me perguntou assim, poxa, mas aquilo que a gente faz à noite em casa, eu, você, a mamãe, lendo a Bíblia, orando, aquilo não é um momento de qualidade com Deus? Eu falei, tá eu, você, a mamãe e Deus num momento de qualidade, mas existe eu, você, a mamãe e Deus, e se Deus quiser falar alguma coisa comigo naquele momento ali, vai ser difícil ele falar, porque tá vocês na frente, então... Não é exclusivo meu e de Deus, é exclusivo nosso de família. Mas não é meu com Deus. Então nós estabelecemos que o momento de qualidade com Deus é seu com Deus. Você pode fazer um ou outro aqui na igreja. Esse aqui é um momento de qualidade com Deus? Mas é nosso, em comunhão com Deus, não é exclusivo seu. Se alguém for levantado aqui em profecia, entregar uma profecia para o Léo, por exemplo, nós vamos ouvir, porque nós não é surdo, a não ser que Deus tampe. Né? Mas nós vamos ouvir. Agora, se o Léo estiver na casa dele, no momento de qualidade com Deus, e o Espírito Santo tocar, dificilmente eu vou ouvir. E é isso que eu queria te desafiar. 30 dias, sem parar. Isso vai ser a coisa mais importante que você vai fazer no seu dia. Mais do que comer, mais do que qualquer outra coisa. Você vai separar. Irmãos, 10 minutos dá tempo, porque você não leva... Tem uns louvores hoje em dia que, se você não tomar cuidado, eles viram quase que uma pregação. Mas se você pegar ali, saudavelmente, um louvor não dura mais do que 5 minutos. Um versículo você não vai levar mais do que 1 minuto para ler. E a sua oração, para não cansar, você não vai gastar mais do que 4 minutos orando. 10 minutos. Exclusivos. E eu vou dar a última dica. Faz de manhã. Que hora você acorda? Acorda 10 minutos mais cedo. Quando você acordar, vai lá no banheiro, faz tudo que você tiver que fazer. Saindo do banheiro, faz. Quiser fazer um cafezinho antes, faz o cafezinho. Pois entra. Entra no seu lugar com Deus. E ali você faz o seu momento de qualidade com Deus. E o que você vai fazer? Você vai ler um versículo, você vai ouvir um louvor, você vai fazer uma oração.
Irmãos, no seu celular com certeza tem um aplicativo de música, que você pode escutar lá os pagodes, sertanejos, mas escuta um louvorzinho lá também. É bom. Com certeza tem um aplicativo da Bíblia. Se não tiver um, me chama ali que eu te indico um que é bem legal. Ele já me dá o versículo, todo dia ele dá o versículo. Inclusive agora tem um vídeo que explica o versículo. E o vídeo, ele não demora 2 minutos. Mas ele precisa ser exclusivo. Eu não sei quantos de vocês têm esse devocional, mas eu queria saber, quantos vão entrar nessa comigo? Quantos vão ter coragem de entrar nessa comigo? Eu espero que depois de 30 dias vocês sejam abençoados. Vocês se sintam abençoados. Quanto? Na medida, eu gosto de dizer, da medida da explosão. E que a gente possa ir compartilhando nessa jornada. Mas depende de você. Porque Deus vai estar lá, te ouvindo, querendo falar com você. E que essa seja uma experiência boa para você. Mas eu volto a dizer, irmãos, depende de vocês. Porque Deus está desesperado para se relacionar com o povo dele. E às vezes eu vejo umas pessoas doentes, passando por tribulações, e eu olho para aquilo e eu falo assim, isso aí é o desespero de Deus para ter essa pessoa. Porque tem pessoas que só procuram Deus quando estão passando por necessidade. Tem pessoas que só lembram da casa de Deus quando estão passando por necessidade. Tem pessoas que só lembram de fazer uma oração quando estão passando por necessidade. Sabe qual que é o deprimente? Que a pessoa não tem o mínimo de intimidade com Deus, que ela não consegue nem ela fazer uma oração pela necessidade dela. E aí a gente recebe um monte lá na quarta-feira de pessoas que falam assim, irmão, você ora por mim? E são muitas dessas pessoas que sequer voltam para dizer que... Tem hora que a gente está orando lá, a pessoa... Esses dias nós estávamos orando para uma pessoa lá que, está lá no final da morte, está quase morrendo, e nós orando. Ah, já morreu faz uns 30 dias. Foi, puxa, custava avisar? Né? Então é isso. É para você ter intimidade com Deus.